O sol sempre foi a grande engrenagem da produtividade no campo, mas as recentes ondas de calor e anomalias climáticas mudaram esse cenário. Hoje, o excesso de radiação e as altas temperaturas acendem um alerta crítico nas lavouras: a escaldadura e o estresse térmico, fatores que travam o metabolismo vegetal, queimam folhas e frutos e roubam o potencial produtivo da safra. Para entender como a ecofisiologia e a nutrição de alta performance podem blindar a planta contra esses excessos, o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo João Vidotto, especialista em ecofisiologia de cultivos, mestrando em produção vegetal e gerente de desenvolvimento de mercados e produtos da Forte Green para o Brasil e o Paraguai. O tema da nossa entrevista será: calor extremo aumenta risco de escaldadura nas lavouras. Fala, João, como é que você está? Tudo bem? E aí, Divino, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo por aqui, graças a Deus. Satisfação estar com você novamente aqui para a gente discutir sobre pontos tão importantes aí, relevantes para a agricultura. Igualmente, cara, prazer falar contigo. Já tinha um tempo que a gente não conversava. Aliás, deixa eu aproveitar, João, aproveitar que você está aí atualizadíssimo. Cara, como é que tá essa onda de Paraguai aí, hein? Todo mundo só fala, virou a Suíça da América do Sul. Conta esse negócio pra nós aí. É empolgação da turma ou o trem é É bom mesmo? legal, não? Não, é bom mesmo. Eu já trabalhei um período no Paraguai lá, realmente a gente fica meio assustado, né, Divino, quando a gente vai lá fazer compra somente, vê aquela bagunça lá, não, aquela na divisa, na fronteira, mas não, o Paraguai é um país realmente bastante pujante, principalmente pro agro, né? A gente tem crescido bastante, hoje a Fortivin é uma das empresas que mais exporta tecnologia para o Paraguai, né? Somos entre as empresas que mais levam tecnologia, que produzem aqui no Brasil e exporta para lá. Então, realmente, a gente tem crescido muito naquele mercado, o mercado tem crescido bastante, principalmente para o agro. Pois é, eu não sei se você tá a par ou se não. Ainda é vantajoso comprar terra no Paraguai? Sim, inclusive tem bastante produtores brasileiros, né? Na verdade, sim, né, Divino? Rodando para lá, cara, a gente encontra muito mais brasileiros até, né, tocando lavoura, né, do que o próprio pessoal de lá, né? Então, realmente faz muito sentido, sim. País bastante interessante de se investir. Bom demais. Vamos É falar isso um aí. pouquinho de escaldadura do ponto de vista fisiológico e celular, João. Em que momento a radiação solar deixa de ser a fonte de energia da lavoura e passa a ser uma ameaça destrutiva por escaldadura? Perfeito, Divina. A gente vem conversando muito sobre isso nos últimos tempos, principalmente agora, né? Até a gente pode falar um pouco mais disso, mas principalmente agora que as notícias, né, vêm nos trazendo principalmente as previsões ligadas a uma condição de El Niño muito forte para essa safra, né? Então, isso tem preocupado muito os produtores, de maneira geral, olhando a nível Brasil, né? O Brasil ele é gigante. E dependendo da onde você está no país, você tem diferentes condições, diferentes impactos, né? Em relação ao El Niño. Mas falando-se principalmente nas regiões onde nós temos uma condição de excesso de temperatura, a gente passa a identificar o seguinte, Divino, que a planta, ela tem, né? A gente sempre fala o seguinte, né? É, a dose entre o remédio e o veneno, na verdade, né? É realmente a quantidade daquilo que está acontecendo. E para a luz é a mesma coisa, né? Então, quando toda planta ela tem nível máximo de saturação fotossintética, que a gente fala. Na verdade, é o ponto que ela atinge a saturação fotossintética. Então, chega para a planta uma quantidade de luz que ela consegue assimilar, ela transforma essa energia do sol, a gente fala, né, que isso é a fotossíntese, né? Transforma a energia do sol em energia química dentro da planta, né, através da água, através do uso do dióxido de carbono da atmosfera e uma determinada quantidade de luz que chega para ela. Mas existe um teto, existe um limite. Isso varia de planta para planta. Então, tem plantas que atingem a sua saturação fotossintética numa determinada condição e outras que atingem uma condição maior ou menor. Tá? Então, quando que começa esse estresse dentro da planta ligado a excesso de radiação? Quando excede a capacidade da planta em assimilar tudo aqui. Então, isso vai depender muito de cultura para cultura. Para soja é uma coisa, para milho é outra coisa,
Para café, principalmente, ela normalmente acontece numa quantidade de luz, né? Numa densidade, a gente chama isso de densidade de fluxo de fótons. É a quantidade de fótons de luz que está chegando sobre a folha. Acontece em condição diferente para soja, diferente para milho, diferente para café, para citros, né? Então, chega a entender qual que é esse teto máximo, digamos assim, para conseguir responder essa tua pergunta. Mas eu já trago aqui alguns spoilers, né? A cultura do café por exemplo, é uma cultura que normalmente ela sofre, né, mais em condições de densidade de fluxo de fótons mais baixo, ou seja, ela aguenta menos desaforo, né? A planta de café, planta de citros, né, normalmente são plantas que aguentam menos desaforo. Já a planta de milho, por exemplo, que é uma planta com metabolismo diferente, a gente chama de planta de metabolismo C4, ela já aguenta um pouco mais, né? Então, existe essa variação de acordo com as culturas, Steven. Bom, se você está falando que o milho aguenta um pouco mais, eu imagino que um sorgo, por exemplo, aguenta muito mais, então. Sim, sim, são plantas bem similares, né? A gente brinca, né, que são as Ferraris aí das plantas, né? Então, elas são muito eficientes, elas conseguem, você entrega água, você entrega nutriente para elas, elas conseguem trabalhar, metabolizar isso, né, e produzir muita massa, né? Mas isso tem também com a genética também, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, se nós pegarmos uma pessoa que ela é leiga em fisiologia, né? Ela tem uma noção muito básica em fisiologia de plantas. Você coloca uma planta de soja, por exemplo, do lado de uma planta de café, né? Então, veja bem, a planta de soja ela deu uma estatura, a planta de café deu uma estatura totalmente diferente, pensando em dossel, pensando em área foliar, pensando em estrutura da planta. Você pergunta para essa pessoa, me diga uma coisa, qual planta você acha que persiste melhor, tem uma resiliência maior, né? A uma condição de temperatura extrema? Essa plantinha pequenininha aqui ou essa planta maior? Normalmente as pessoas, né, que não têm esse conhecimento mais técnico, elas vão sinalizar a planta de café como uma planta que tem maior resistência. Mas na verdade é o contrário, né? Então, a planta de café ela tende a sofrer mais porque, na verdade, isso é uma característica genética divina. A planta de café, ela é lá nos primórdios, quando se começou o café da Etiópia, né? Então, o café ele tem origem africana. E no passado, o café ele era cultivado sob condição de sombreamento. Tá? Então, é natural, isso é uma herança genética do café. Hoje, nós conduzimos café em larga escala, em escala comercial, e nós não conseguimos conduzir mais ela 100% sob sombreamento. Precisa de uma área, precisa de um investimento muito grande para que isso aconteça. Então, a gente acaba conduzindo a cultura sob céu aberto. Mas é uma cultura que, olhando para a genética dela, ela tem essa herança genética, que é a sua condução sob sombreamento. Quando eu coloco ela em exposição ao sol, ela sente mais. E eu tenho que trabalhar, principalmente, manejos, né, alternativas para mitigar esses estresses, né, principalmente, né, em condições de anos como esse que nós estamos vendo as previsões, onde eu tenho, para algumas regiões do Brasil, uma condição, uma tendência, né, uma previsão de temperaturas mais altas e uma deficiência hídrica também aí bastante pontual, né? É importante a gente olhar para isso. Rapaz, olha como é que a gente vai aprendendo as coisas. Eu fui em algumas fazendas de café no Espírito Santo e eu vi, por exemplo, lá na fazenda, eu não me lembro o nome da fazenda, do café do Jacu. Lá as plantas de café ficam no meio das árvores. E esse café, ele tem uma pontuação muito mais alta. Ele é tido como um café de muito maior qualidade. E nunca tinha pensado nisso, cara. Nunca tinha imaginado a coisa por esse lado, viu? Então, né, essas plantas de café elas estão sendo conduzidas no ambiente que elas querem, de fato, é onde elas se sentem mais confortáveis, né? Por isso que você alcança, muitas das vezes, essa pontuação da qualidade de bebida maior, né? Então, só que a larga escala você não consegue fazer isso. Então, você tem que usar de outras artimanhas, né? De outros meios, de diferentes estratégias para você conseguir trazer uma condição, né, mais adequada para essa planta produzir, mesmo sob uma condição de céu aberto, né? Sob total radiação solar, né? Ô, João, com esse excesso de radiação solar, acaba havendo uma paralisação, então, desse sistema vegetal, em dias de calor extremo. É igual a gente, né? Se você ficar muito tempo do sol quente demais também, chega uma hora que dá ruim. E isso acaba comprometendo, então, o enchimento dos frutos e grãos até o momento da colheita? Perfeito.
E mais, assim, é difícil a gente dizer o que mais impacta na fotossíntese, sabe, Divino? Isso vai depender muito das condições de cultivo da área, tá? Mas uma certeza uma das coisas que mais impactam na redução da produtividade é aquilo que tem uma influência direta na fotossíntese. Então, tudo que tem influência direta na fotossíntese tem uma influência muito grande na produtividade, tá? E aí, quando a gente olha para a planta, isso serve para qualquer planta, isso vai além da planta de café, né? Mas qualquer cultura de cultivo de interesse econômico, o órgão na planta que tem a maior responsabilidade, a maior influência sobre a fotossíntese é a folha. É a folha da planta. Então, o órgão que mais faz fotossíntese na planta é a folha. Então, tudo que impacta na redução da área foliar vai ter um impacto direto sobre a fotossíntese. Então, por exemplo, o ataque de uma praga, que vai lá, né, vai lá uma lagarta, por exemplo, morde a folha, né? Eu tinha uma área foliar que agora, depois desse ataque, dessa praga, essa área foliar foi reduzida. Automaticamente reduz minha área fotossintética. Eu tive um ataque de uma doença, né? Uma multiplicação de um patógeno na minha lavoura e ele acabou causando a necrose da folha daquela planta. Mesma coisa, vai diminuir a área fotossinteticamente ativa, vai diminuir fotossíntese. E a mesma coisa acontece com a escaldadura. O que é a escaldadura? É uma consequência do excesso de temperatura. Lembra que eu falei que existe um teto máximo? A partir desse momento, chega uma quantidade de luz sobre o limbo foliar, excede a saturação, o nível máximo de atividade fotossintética da planta, ou seja, acima disso ela não consegue mais assimilar essa luz. Esse excesso de luz gera um estresse dentro da planta, que a gente chama de estresse oxidativo. A planta começa a gerar o que a gente chama de compostos de espécies reativas de oxigênio. São espécies de oxigênio, como o nome já diz, são muito reativos. Eles estão soltos dentro da planta e eles reagem facilmente com qualquer coisa ali. Eles reagem principalmente com membrana, com parede celular, que formam as células vegetais. Então, quando você forma isso, você começa a ter uma degradação de célula vegetal, você começa a ter folhas mais amarelas, que vão ficando mais, a coloração mais, uma cor mais marrom, até chegar numa necrose, que é a morte total das células naquela região. Então, aquela folha que estava aquele verde bonitinho, ela vai ter uma parte que está queimada, porque ela, a substância dela acabou degradando todo aquele tecido, todos aqueles órgãos que tinham ali, e aquela região da folha não funciona mais, não faz mais fotossíntese. E aí você tem uma redução drástica da fotossíntese, que é a principal fenômeno responsável por produzir aquilo que enche grão, aquilo que enche os frutos. Então, o que a planta precisa fazer? Pegar a água do sol, pegar o CO2 que está na atmosfera, né, junto da luz, transformar isso em açúcar, em carboidrato dentro da planta, e esse carboidrato vai formar aminoácidos, vai formar proteínas, vai formar tudo aquilo que precisa para encher grão. Então, tudo aquilo que reduz a área fotossintética da planta, que dá a capacidade a ela em absorver luz, em absorver CO2, vai reduzir significativamente a fotossíntese, vai reduzir significativamente a produção de carboidratos e, consequentemente, reduzir a matéria-prima que a planta precisa para encher o grão, para encher o fruto. E aí, consequentemente, a produtividade vai abaixar significativamente. E isso é irreversível, né, Divino? Essa necrose que é formada na folha, ela não volta a ficar verde novamente depois de um período. É irreversível. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer de maneira preventiva. Esse é um ponto chave. Se estar atento às previsões e fazer as intervenções de maneira preventiva. Sempre vão ser os melhores resultados quando nós agimos de forma preventiva. Ô João, quando essa necrose acontece, ela acontece de forma eh, gradual, é um processo gradual que vai acontecendo ou não? De repente, assim, de um dia para o outro a coisa já acontece. Não, é gradual, né? De um dia para o outro é muito difícil isso acontecer. A não ser que a planta seja exposta, por exemplo, Divino. Pegou fogo numa parte da área, né? Aí é produção totalmente atípica, né? Mas não, ela é gradual, tá? Ela acontece de maneira gradual, só que esse gradual, né, a gente não tem controle. Esse gradual vai depender de, obviamente, da condição climática dentro de um período uma janela de dias, né? Então, essa necrose ela pode acontecer dentro de uma semana, você já vê folhas extremamente queimadas, ou pode demorar, né, 15 dias, 20 dias para você começar a ver, de fato, a necrose acontecendo.
Mas uma coisa é certa, desde o primeiro dia, independentemente se demorou 8 dias, uma semana ou 15 dias, para que você consiga de fato ver a olho nu a necrose, a partir do primeiro dia a sua planta já está estressada. Ela já está passando por estresse. Isso já está impactando diretamente na produção desses açúcares que eu comentei. Isso já está impactando diretamente na produção que você vai ver somente para você colher a sua lavoura, né? Então, a gente não consegue mensurar o quanto isso impacta ali naquele momento, né? Mas que de fato já está tendo impacto na produtividade e está assim. E aí vai depender muito do que eu fiz antes disso, para deixar a planta mais resiliente, ou do que eu vou fazer também depois disso, para fazer com que a planta consiga se recuperar mais rapidamente e compensar, de certa forma, aquilo, né, que ela passou, aquele estresse que ela passou durante aquele período, né? São estratégias famílias. O que que o produtor pode fazer antes disso acontecer e o que que ele tem que fazer depois que acontece? Não, perfeito. Antes de pino, tem muitas coisas que dá para serem feitas, né? Muitas. Então, até a gente brinca, né? Quando a gente vai falar de algum produto, né? O produtor, às vezes, ele espera o produto milagroso, né? Ou até o agrônomo ali, né? O responsável na fazenda ali, tá esperando um produto milagroso, né? É um produto que vai, cara, pode fazer a temperatura que for, né? Eu não vou ter esse estresse. Isso nunca vai existir. Mas um manejo integrado de ações é de fato que vai ter mais impacto. Então, assim, eu consigo, né, trazer estratégias desde lá do plantio da minha área, por exemplo, a área de café. Se o relevo me permite, por exemplo, fazer um plantio que acompanhe a movimentação do sol, por exemplo, eu vou ter, consequentemente, uma lavoura menos estressada por temperatura. Porque, veja bem, eu tenho uma movimentação específica do sol durante o dia que praticamente todo dia ela respeita essa movimentação. Se eu planto, né, a minha área de café numa condição contrária a essa movimentação do sol, em um determinado momento do dia, eu vou ter mais radiação chegando sobre esse dossel foliar em uma das faces da planta de café, mais uma face do que em outra. E no outra metade do dia, onde o sol vai estar um pouco mais, com a temperatura mais amena, né? Na verdade vai estar irradiando menos raios solares, eu vou ter uma face do café que está sentindo menos. Se eu inverter isso, né, fazer com que o plantio acompanhe, né, a movimentação do sol, eu tenho uma distribuição, né, dessa radiação de maneira mais uniforme sobre as duas faces do café. Então, veja bem, essa já é uma estratégia, que ela tem que ser tomada lá atrás no plantio, né? Então, a pericultor que às vezes não toma essa estratégia, ele tem que viver com esse problema até que ele renove o seu cafezão. Então, essa é uma estratégia. Uma outra estratégia é você trabalhar, por exemplo, com uma boa cobertura do teu solo. Então, trabalhar com palhada, trabalhar com matéria orgânica, trabalhar com massa verde, com o intuito de manter o teu solo com mais umidade, porque se a planta ela tem mais água, ela consegue, né, a gente brinca que se fosse um radiador de um carro, né? Então a água, né, essa movimentação da água dentro da planta, ela é muito importante para que a planta também faça o seu auto-resfriamento. Então, fazer uma boa cobertura do solo, né, fazer um bom manejo de palhada no solo faz muito sentido. Um outro ponto, trabalhar uma irrigação, não é toda área que permite, mas as áreas se é possível fazer isso, né, trabalhar com uma irrigação, seja por gotejamento, seja por aspersão, né, fazer uma irrigação na lavoura, trabalhar com materiais que são mais resistentes a essas condições climáticas, né, tem materiais genéticos hoje que apresentam são mais rústicos a essas condições. Então, se divino tem várias coisas que a gente pode fazer, eu já disse, né? E um outro ponto que a gente pode fazer é aplicar produtos que vão dar à planta uma maior resistência, né? Ou seja, preparar essa planta para aquilo que vai acontecer depois. Isso existe também, né? Nós, como empresa, possuímos tecnologias para esse tipo de objetivo, tá? Então, existe essa alternativa. E o pós-divino, depois que aconteceu, é entender, de fato, o que eu posso aplicar agora na planta de acordo com o que ela passou, com o estresse que ela passou. Então, se é um estresse XYZ, eu tenho que entender qual que é. Se é um estresse, por exemplo, por temperatura, eu posso abrir mão, né? Posso aplicar, por exemplo, produtos que vão fazer com que a planta consiga se recuperar mais facilmente, se hidratar mais rapidamente, com alguns nutrientes específicos, como, por exemplo, fósforo, é um nutriente que vai ajudar muito ela a se recuperar após o estresse, porque após o estresse ela gasta muita energia. E o fósforo na planta,
existe, né, um termo muito conhecido no agro que é o seguinte: o fósforo ele é a moeda energética da planta. Como assim é a moeda energética da planta? Toda vez que a planta vai gastar uma moeda de energia, que a gente brinca, né, que é um ATP, ela tem fósforo nessa molécula. Então, o fósforo ele é muito importante, porque nesse momento que a planta vai gastar muita energia, eu preciso entregar dinheiro para ela. Eu falo, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá e gasta. Você está precisando gastar. Na verdade, é investir na recuperação. Cálcio é um elemento importante, por exemplo, depois de um estresse que está ligado à folha, e a planta, depois que ela passar esse estresse, ela precisa compensar aquilo que ela sofreu naquele período, que foi justamente ligado à redução da área foliar. Ela precisa formar mais tecidos. Então, o cálcio ele é um elemento muito importante para que a planta forme tecidos bem estruturados. Tá? O zinco é um elemento, por exemplo, muito importante para a planta, para que ela produza mais tecidos. Então, uma folha mais larga, uma folha, um comprimento maior. Tá? Então, o zinco é importante. Onde existem, principalmente, várias alternativas ligadas à nutrição, eu posso utilizar depois do estresse para ajudar a planta a se recuperar mais rapidamente, né, e perder menos em produtividade. Essa aqui é a verdade. Ô João, qual que é a diferença técnica entre aplicar um produto que vá apenas refletir a luz e utilizar uma solução que combina a proteção física à modulação metabólica da planta? Esse é um ponto que a gente vem conversando muito, principalmente no lançamento recente que nós tivemos no nosso portfólio, que é o Sonoff. É um produto que ele tem uma proposta muito em linha com essa ideia de dar à planta uma resiliência maior a condições de alta temperatura, que é o seguinte, Divino, existe no mercado, assim, centenas de produtos, né? A gente sabe disso, né? Milhares de produtos, né? Talvez com esse objetivo, algumas dezenas de produtos. Só que cada produto tem uma característica, a gente tem que entender muito bem qual é essa característica para entender o que eu posso esperar desse produto. Então, por exemplo, existem produtos que o produtor aplica sobre a folha da planta e ele cria uma camada sobre a folha da planta, um filme, né, sobre a folha da planta, que ajuda a planta a refletir os raios solares que estão chegando em excesso sobre a estelinha foliar. Lembra do café, por exemplo, ele atinge a sua saturação fotossintética a uma condição de radiação um pouco mais baixa até do que outras plantas. Então, se eu aplico alguma coisa sobre o line foliar dessa planta, que ajude ela a refletir esses raios solares, principalmente quando eu dei um excesso deles, consequentemente esse produto está ajudando diretamente a planta a superaquecer menos, né, a ter a menor produção de espécies ativas de oxigênio dentro da sua parafernália fotossintética. Só que esse produto ele só tem esse efeito, tá? Que é o que a gente chama de efeito direto. Ele só está agindo do lado de fora da planta. Tá? Agora, existem outros produtos que conseguem agir tanto de maneira direta, que é formando essa camada age como se fosse um protetor solar que a gente passa na nossa pele também para ir, por exemplo, para a praia, né? Ou para ir para o campo, né? O pessoal que trabalha na lavoura, então passa um protetor solar justamente para quê? Para proteger a nossa pele contra os raios solares que estão incidindo sobre ela. Outra coisa, e de maneira geral, de maneira grosseira falando, é o que acontece com esses produtos de ação direta, que eles só refletem a luz solar. Agora, existem produtos que têm outras ações, por exemplo, a ação fisiológica. É quando você une esse efeito direto com o efeito que acontece lá dentro da planta. Então, veja bem, esse primeiro efeito está acontecendo lá de fora da planta. Então, você consegue aplicar coisas junto desse produto que agem de dentro para fora da planta. Como? Estimulando a planta a produzir mais pigmentos. Por exemplo, clorofilas, né? Clorofila A, clorofila B, carotenóis. Esses 3 pigmentos são responsáveis por fazer com que a planta absorva luz dentro do comprimento de onda que ela necessita, mas também que ela consiga refletir a luz. Então, a própria planta tem o seu protetor solar natural. Então, se você consegue estimular a planta a produzir mais disso, né, é uma alternativa muito inteligente. E existem compostos que você aplica na planta que conseguem fazer isso. Então, existem compostos que você consegue aplicar também para ativar, por exemplo, enzimas, que a gente chama de enzimas antioxidantes. Então, lembra que eu falei lá atrás, quando a planta está estressada, ela produz espécies ativas de oxigênio que degrada a membrana e causa um estresse muito grande dentro da planta. E existem produtos que você aplica, compostos que você aplica, que ativam enzimas dentro da planta que ajudam ela a combater isso de uma maneira mais eficiente.
e aí, consequentemente, a planta fica menos estressada. Então, é um efeito indireto, né, de maneira fisiológica. Eu consigo também ter um efeito indireto de maneira nutricional, que é aplicando esses nutrientes que eu comentei com você, o fósforo, o cálcio, né, o zinco e outros elementos, né, que nós temos aí ligados principalmente ao combate de estresse. Manganês, zinco, cobre são elementos muito importantes também. Então, existem outras alternativas e é importante que o produtor ou o cara que está tomando a decisão lá na fazenda entenda isso. Porque muitas vezes pode ser que ele está esperando um produto, um efeito fisiológico, que, sendo que esse produto tem só um efeito direto. Então tem que olhar muito bem para a formação do produto, o que de fato tem na formação dele, o que ele entrega, para eu entender o que eu posso esperar dessa tecnologia depois que eu aplicar ela na minha lavoura. Por que o espalhamento uniforme das gotas sobre a folha é tão importante? Perfeito. Aí, isso corrobora muito com essa última pergunta, né? Então, veja bem, é, é até comum da gente ver isso, né? Eu pensando aqui agora, né? Quando o pessoal vai na praia lá, né? Passa o protetor solar, né? O óculos de sol, aí passa só aqui, né? Na parte onde não tá onde não tá o óculos. Aí depois tira o óculos, né? E fica no sol. Né? Aí vai queimar toda essa região aqui, né? Que tá sem a proteção. Então, esse espalhamento que a gente fala, ele é importante justamente porque parte desses produtos tem um efeito direto, que é esse efeito da reflexão direta do sol. Então, quanto mais uniforme, mais homogênea, mais abrangente for a cobertura dele sobre a folha, maior vai ser a proteção toda aquela área foliar que tem uma gigante importância para a fotossíntese. Né? Então, essa cobertura é importante. E aí eu vou além, Divino. Essas informações, elas normalmente não estão no rótulo do produto. Tá? Então, o que faz a gota espalhar bastante na folha são o que nós chamamos de aditivos de formulação. São compostos que não são nutrientes, não são compostos fisiológicos, como por exemplo o aminoácido, um hormônio, que a gente coloca e tem um efeito na planta. São muitas das vezes divino compostos que a gente, inclusive, busca de outros mercados, tá? Do mercado farmacêutico, né? Do mercado de cosméticos, a gente busca aditivos, e muitas das vezes são químicos, ou alguns até naturais, né? Com o intuito de aumentar o espalhamento da gota na folha, aumentar a adesão desse produto na folha, então fazer com que ele fique por mais tempo, mesmo se vier uma chuva, então ele consegue persistir sobre a folha. E isso às vezes não vem escrito no rótulo, não. Nós temos que buscar trabalhos, então sempre o produtor tem que se preocupar com isso. Então, bom, a empresa está te oferecendo esse produto, mostre trabalhos. E se chover, o que vai acontecer com esse produto, né? Como que eu devo aplicar esse produto para obter uma melhor uniformidade, homogeneidade da minha aplicação, né? Então, esses aditivos são muito importantes, normalmente são muito caros, então eles não estão ali à toa no produto, eu tenho que me preocupar com isso. A gente sabe que um dos grandes problemas do produtor é a quantidade de aplicações que ele tem que fazer, né? Então tem que haver ali um planejamento muito bem feito. Como é que o produtor deve planejar essa aplicação dentro do calendário agrícola? De forma preventiva ao alerta climático ou muito mais como um manejo curativo? Perfeito. Assim, isso vai depender muito de cultura, do cultivo e da região que o produtor está localizado aí no Brasil como um todo, né? Mas normalmente, quando a gente olha, né, para o cenário de produção, normalmente nós temos em temperatura dentro do Brasil aumentando de maneira significativa a partir de setembro, né? Então, quando a gente começa setembro, outubro, né? A gente começa a chegar perto do verão, entrando no verão. Então, normalmente a temperatura começa a subir a partir daí. Então, as aplicações, no início, elas devem ser realizadas de forma preventiva. Então, tem que aplicar elas sempre antes do problema. Então, depois que eu comecei a queimar a pele, óbvio que se eu aplicar o protetor solar, vai fazer o que queria. Mas eu ainda não vai chegar à noite, eu vou sentir, né, a temperatura mais alta do corpo, aquela queimadura. Então, se eu tivesse feito a aplicação antes, eu não estaria sentindo isso. Na planta é a mesma coisa. Então, eu tenho que sempre aplicar antes, né? Antes, quanto? Cara, uma semana antes daquele momento que você sabe que a temperatura, a partir dessa quinzena desse mês, vai começar a aumentar,
eu tenho que já fazer a aplicação de maneira preventiva, né? Então, isso é um ponto muito importante e é o ponto-chave, na verdade, para você explorar o máximo potencial daquele produto que promete fazer ter esse efeito, né, de mitigar esses estresses por temperatura. O problema é que o tempo tá tão doido, João, que descobrir se vai esquentar, se vai esfriar, se vai chover, se não vai. É Tá, complicado, tá, é tá complicado. difícil, cara. Tá chovendo em época que a gente jamais achou que ia chover. Tem hora que tá um frio danado, de manhã, de tarde, já tá um calor de doido. O clima também é maluco, né, cara? É. E aí, é por isso, o importante é sempre estar ali próximo, né? É o que eu sempre falo pro pessoal nos treinamentos, né? Nas conversas. O pessoal fala de um pouco a melhor época para ele aplicar esse produto. Cara, a melhor época é você quem vai, e para esse tipo de produto principalmente, né? É você quem vai encontrar de acordo com a realidade daquela área intrínseca, né? Com dados intrínsecos àquela área daquele cliente. Então, você fazendo esse acompanhamento semanal, você consegue entender o que momento aquela lavoura está passando. Mas eu reforço mais uma vez, né? Eu concordo com a tua fala. Tá cada vez mais complicado da gente. As previsões estão aí, mas daqui a pouco, do nada, passa uma semana aí, a gente tinha previsão uma semana chuvosa, né? E é principalmente nesses momentos que a gente vê que a tecnologia embarcada no produto ela é muito importante. Esses aditivos são muito importantes. Vou te dar um exemplo aqui desse produto que nós lançamos. Nós temos uma condição onde, por exemplo, nós aplicamos o produto em novembro. E essa fração do produto que fica sobre a folha, que traz esse efeito direto, o objetivo nosso é que ela fique o máximo de tempo possível sobre a folha, mesmo sob condição de chuva. Então nós temos um trabalho que nós realizamos aqui em Mandaguari, pertinho aqui de Maringá, onde a gente fica sediado, um parceiro nosso que é o Sítio Elisa, pessoal que produz um café especial. Inclusive, excelentes cafés eles produzem lá. E eles aplicaram esse produto em novembro, e de novembro até julho, que julho foi quando eles fizeram a colheita da área, eles tiveram ali quase 500 milímetros de chuva. E quando nós fomos avaliar, né, o residual, digamos assim, dessa parte que forma esse fio na folha, muito do que foi aplicado, mais de 70% do que foi aplicado lá atrás, lá em novembro, ainda estava sobre a folha, ainda estava entregando esse efeito. Então, eu vejo que nessas condições, onde cada vez mais, Divino, a gente tem incertezas em relação ao clima, mesmo tendo todas essas previsões que nós, né, temos acesso hoje de maneira mais facilitada, ainda assim é algo que tem uma variação muito grande. Olhando para esse cenário, se faz ainda mais importante nós trabalharmos com produtos que têm tecnologia embarcada que te traz segurança e, de fato, aquilo que você vai aplicando vai ter uma duração mais prolongada na planta. Então, às vezes, você vai pagar um pouco mais caro no litro, né, daquele produto em relação ao outro, mas o efeito residual dele é maior, a aplicabilidade dele é melhor, né? Então, tem vários pontos que a gente tem que colocar, né, na ponta do lápis, ali na ponta da caneta, justamente para entender se o produto ele é caro ou ele é barato. Você fala o seguinte: o que é caro é aquilo que não funciona. Então, às vezes, o produtor vai pagar barato numa coisa que não vai dar impacto nenhum para ele. Então, esse produto é muito caro, né? Então, a gente tem que estar ativo nisso daí também. Concordo com você plenamente, João. Amigo, obrigado. Foi bom conversar com você de novo. Agora vamos dizer que você não fica um ano longe de mim, né? Aparece mais, viu? Sim, não, na próxima aí, a hora que eu estiver andando por perto aí, vamos marcar um café, vamos conversar pessoalmente. Obrigado, né, pela oportunidade. Uma satisfação estar conversando contigo aqui e vamos pelas próximas aí. Show de bola. Gente, eu conversei com o João Vidotto, que é engenheiro agrônomo, gerente de desenvolvimento de mercado e produtos da Forte Green, no Brasil e no Paraguai. E o tema da nossa entrevista foi: calor extremo aumenta risco de escaldadura nas lavouras. Deixe o seu like aí para nós, deixe comentários, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.